Fala pessoal, Fábio Kiyotakawa, aqui no canal do mestre Sérgio Maribu, falando da história do Jiu-Jitsu. Hoje tem um vídeo muito importante para a parte das competições de Jiu-Jitsu esportivo, que são responsáveis por popularizar a arte no mundo todo. Nós sabemos que hoje nós temos no mundo todo milhões de praticantes de Jiu-Jitsu e milhares de professores. E se nós perguntarmos quem foi o primeiro campeão de Jiu-Jitsu brasileiro, ou Jiu-Jitsu Gracie como queira, será que alguém vai acertar? Muito bem, já vou falar logo de cara. O primeiro campeão de Jiu-Jitsu esportivo foi Antônio Marques. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dele, mas nós vamos saber mais a respeito desse campeão que foi esquecido da história do Jiu-Jitsu. Desde julho de 31, quando o Donato Pires dos Reis foi embora para Minas Gerais e o Carlos Gracie assume a academia da Rua Marquês de Abrantes, ele começou a pôr em ação seu plano para construir uma família ligada ao Jiu-Jitsu. Em 6 de outubro de 1934, o Carlos Gracie então já havia tentado organizar o primeiro campeonato de Jiu-Jitsu do Brasil. Ele contou com o apoio do Departamento Universitário do Partido Autonomista, e seria um campeonato de Jiu-Jitsu e luta livre. O Carlos Gracie deixou claro que era um campeonato amador, ou seja, com um foco maior no incentivo do esporte, através de competições. Mas provavelmente por falta de uma entidade oficial independente e também por falta de inscrições, esse campeonato acabou não acontecendo. No ano de 1935 nós tivemos então a criação da Federação Brasileira de Pugilismo, que passava então a regulamentar, além do boxe, o jiu-jitsu e a luta livre no Brasil. Esse fato foi fundamental porque nós tivemos então a primeira regra de jiu-jitsu reconhecida por uma entidade independente em 1936. Nós vamos falar mais a respeito desse tema em outro vídeo. É importante lembrar que nessa época os irmãos Gracie da primeira geração já tinham feito lutas de jiu-jitsu esportivo, mas todas elas tinham um caráter de desafio e a maioria eram disputadas de forma profissional, ou seja, eles recebiam para fazer a luta. A partir desse mesmo ano de 1936, alguns jornais passaram a exigir que fosse definido um campeão oficial de jiu-jitsu. Mas isso obviamente não era interesse da família Gracie, pois eles teriam que lutar entre si. Finalmente, em 20 de junho de 1937, lá no posto 2 da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro campeonato de jiu-jitsu do Brasil. O campeonato aconteceu às 10 horas da manhã de um domingo e teve a organização de Carlos Gracie, o patrocínio do Jornal dos Esportes, e o ringue foi cedido pelo Clube de Regatas do Flamengo. Participaram lutadores da Academia Gracie, do Clube de Regatas do Flamengo, do Fluminense Futebol Clube e da Liga dos Esportes da Marinha. Essa foto da praia de Copacabana lotada em volta do ringue imortalizou esse momento que foi fundamental para uma das partes que mais se desenvolveu no jiu-jitsu no século XX, que foi a parte de competição esportiva. A primeira disputa foi de luta livre, a segunda foi de jiu-jitsu e aconteceu entre Leonel e Domingos Frusca. A luta terminou empatada. O terceiro confronto também foi de luta livre. E o quarto combate, na verdade, não foi uma luta valendo o campeonato. Foi uma luta de demonstração entre Jorge Gracie e Antônio Marques, aquele que viria a ser o campeão. A quinta luta também foi outra demonstração de luta livre entre Jorge Gracie e Euclides Lima Ferreira, o campeão amador de luta livre do Flamengo. No dia 2 de julho, a segunda rodada do campeonato aconteceu na Academia Gracie, lá na Marquês de Abrantes. A ideia era prolongar ao máximo o campeonato para que isso gerasse notícias durante um longo período. Para se ter uma ideia de como os clubes envolvidos deram importância para esse campeonato, entre as rodadas que estavam acontecendo em agosto de 37, o Flamengo contratou Francisco Xavier Soroa. O Francisco Soroa era um brasileiro que havia aprendido catch wrestler em Madrid, na Espanha, e quando voltou ao Brasil passou a treinar com o Senhorzinho. Foi entre essas rodadas desse campeonato então que o Soroa passou a ser o responsável pelo departamento de luta livre e jiu-jitsu do Flamengo. Voltando ao nosso campeonato, a quinta etapa aconteceu no dia 2 de setembro de 1937 e o local foi o Estádio Brasil, que era de propriedade do Pascoal Segredo Sobrinho, o maior promotor de lutas do Brasil daquela época.
Apesar de não ser a última etapa, foi nessa data que se definiu o primeiro campeão de jiu-jitsu do Brasil, reconhecido por uma entidade regulatória, a Federação Brasileira de Pugilismo. O terceiro confronto da noite seria uma luta de jiu-jitsu na categoria peso leve, e seria entre Antônio Marques, da Academia Gracie, contra Ari, do Clube de Regatas do Flamengo. A luta não teve finalização e Antônio Marques venceu por decisão dos juízes, e o presidente da Federação de Pugilismo, o Dr. Anísio de Sá, entrou no ringue e levantou o braço de Antônio Marques. Por Antônio Marques se tornar campeão de jiu-jitsu do peso leve, ele teve então que vencer duas lutas durante as etapas do campeonato. Uma delas foi de Odemar Muniz Figueiredo e a outra de Ari, como a gente já falou, e ambos eram do Clube de Regatas do Flamengo. O Antônio Marques foi o único campeão de jiu-jitsu da competição, porque nas outras categorias não houveram mais inscritos. Antes de emitir qualquer julgamento ou crítica, é importante a gente lembrar que estávamos no ano de 1937, em um campeonato pioneiro, e além disso o Antônio Marques também se sagrou campeão no estilo luta livre, vencendo 3 adversários. Além dele faturar o título de jiu-jitsu, de luta livre, na penúltima etapa, quando Antônio Marques já havia sido declarado campeão de jiu-jitsu, ele fez o que conhecemos hoje como uma super luta. O Antônio Marques então enfrentou Naoichi Ono, o irmão mais novo do Yasuichi Ono, que eram os irmãos que tinham uma rivalidade muito grande com a família Gracie. Essa luta entre o Naoichi e o Antônio Marques era uma exigência do Jorge Gracie, era uma qualificação que ele exigia para que o Jorge pudesse enfrentar então o Naoichi, ou seja, o Jorge Gracie só iria lutar com o Naoichi Ono se ele ganhasse de Antônio Marques. O que aconteceu foi que Antônio Marques acabou perdendo no segundo round, finalizado por uma chave de braço. Na última etapa do campeonato, que aconteceu no dia 28 de outubro na Academia Gracie, foi feito então para definir o campeão da luta livre, que foi justamente onde Antônio Marques se sagrou o vencedor. Esse evento foi tão importante que foram convidados o ministro da Fazenda e o prefeito do Rio de Janeiro. No total, o campeonato teve 7 etapas, iniciando em 21 de junho e terminando em 28 de outubro de 1937. Ao longo do campeonato, alguns podem ter notado que eu não citei como participantes ninguém dos irmãos Gracie da primeira geração. O Oswaldo, o Gastão, o Hélio, somente o Carlos como organizador e o Jorge que fez as demonstrações, mas não competiu. Como eu falei no início, não havia nenhum interesse em colocar os irmãos Gracie em uma situação de rivalidade, já que o objetivo claro de Carlos Gracie sempre foi justamente o contrário. Ele queria construir uma família unida em prol da disseminação do jiu-jitsu. Além disso, nessa época, os irmãos Gracie se consideravam muito mais professores de jiu-jitsu e quando participavam de alguma competição, eram competições profissionais e sempre com o intuito de comprovar a eficácia do jiu-jitsu da família Gracie frente a outras modalidades, ou às vezes frente ao próprio jiu-jitsu, só que de outras academias. E uma outra razão também para os irmãos Gracie não terem participado desse campeonato é que, conforme o Carlos Gracie falou no começo, o campeonato seria voltado para lutadores amadores. Para você que ficou até o final do vídeo, eu vou mostrar aqui então a foto do Antônio Marques, o primeiro campeão do jiu-jitsu esportivo do Brasil, reconhecido por uma entidade que regulamentava o esporte. Obrigado, pessoal, um grande abraço a todos aí.